Pois é, meu amigo, o Lula tá literalmente numa encruzilhada. O Donald Trump deixou bem claro que quer ver a queda do Lula. E o jornal Metrópolis já publicou uma matéria que diz que o Donald Trump já escolheu quem vai ser o nome para derrubar o Lula. E aí vem bem no momento que saiu um questionamento muito interessante de um de vocês que seguem aqui e deixaram os comentários. Nós vamos falar sobre isso. Hoje é dia 26, quinta-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, o editorial da tarde, né? O nosso chá da tarde com política. Tem literalmente muita coisa acontecendo e eu quero conversar sobre tudo isso aqui com você. Tem críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal feitos por uma matéria da Gazeta do Povo, que dentro das críticas disse que o STF está ignorando regras processuais. Agora, tem um vídeo que literalmente vai te chocar. Pois é, pegou todo mundo de surpresa. O STF está julgando ali a questão da regulação das redes sociais. Né? Se censura, se não censura. Pois é. O Edson Fachin divergiu de todo mundo, pegou todo mundo de surpresa e falou, não, nos moldes propostos aqui, vocês estão querendo regular, censurar mesmo. O André Mendonça também, no julgamento, né, que o Marcel Van Hatten categorizou como o julgamento que pode calar o Brasil, também abriu divergência. E aí, suspenderam o processo. Correram para fazer um jantar. E aí, tem mais um nome que pode atrapalhar. Ou melhor, dois nomes que podem atrapalhar. A gente vai falar sobre isso. Outro ponto. Lula mandou recado claro. Ministro no governo Lula é só de fachada. Quem manda mesmo é o Lula. E aí o Lula disse que no meu governo o ministro não decide o que faz. Decide o que vai apresentar para mim. Ué, e aquele negócio do eu não sabia? E o negócio do INSS? O ministro apresentou as coisas para o governo Lula ou não? Pois é. Outro ponto aqui também. Um risco grave, né, de prisão. Mudou alguns planos do Lula. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso editorial também. Então, assim, já deu para você perceber que tem muita informação relevante, tem muita coisa importante. Vou pedir a você que inscreva-se no canal. Se você acha que é importante o tipo de informação que a gente traz, sempre com seriedade, trazendo as fontes, trazendo, né, uma pitada do jurídico aqui, né, ou seja, a interpretação jurídica desses casos que a gente traz e discute com você, a análise política que a gente vem fazendo aqui também, uma pitada filosófica, vocês sabem que eu sou filósofo também, e a questão da economia. Então a gente está abordando tudo isso aqui para você entender, ficar alinhado com tudo isso. E ainda, ultimamente tem uma pitadinha de sarcasmo, né? A gente está mais irônico aqui. Opa, irônico não. Isso da condenação no STF. A gente está mais debochado mesmo. Por quê? Porque o Brasil só rindo, né? É um país que você tem que rir para não chorar, porque o que acontece nessa República das Bananas é vergonhoso. E se você está gostando desse formato, vai lá, inscreva-se no canal, cogita aí dar uma força pra gente. A gente quer bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. E por fim, né? Se você acha que ter um plano B sobre essa loucura do Brasil é interessante para você, cogite aqui, tá? Entrar em contato e agendar uma consulta para saber um pouco mais sobre o Uruguai. Combinado? Bora para cima? Então, vem comigo que agora começam as informações. Vamos lá, pessoal. Começando as informações aqui. Vamos começar com a matéria da revista Veja. É o seguinte, o Lula está numa encruzilhada, literalmente. Vai precisar escolher entre o confronto político e judicial com a Câmara dos Deputados e o Senado, ou o recomeço de uma negociação, mas com bases diferentes. Derrotas deixam um gosto amargo, difícil de aceitar, lamentava um líder petista no final da noite dessa quarta-feira. O Lula tomou a sua maior surra, foi igual bater num bode quando entra na horta. Ou seja, foi humilhante o que aconteceu com o Lula. 380 deputados de 513 disseram, Lula, é o seguinte, você aumenta de imposto demais,
você não é bom administrador, você não administra bem o Brasil e nós vamos derrubar um decreto que você apresentou. Há 30 anos isso não acontecia. Em 1992, a última vez que isso aconteceu, um recado tão claro para um presidente foi para o Fernando Collor de Mello. O que aconteceu depois com ele? Ainda há esperança. Impeachment. Pois é. O decreto do IOF do Lula foi derrubado. O Lula levou uma surra gigantesca de todo o Congresso. E agora ele pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele vai travar uma batalha judicial grande. E aí, se o STF interferir, eu acho que o Congresso Nacional vai querer vingança. Agora, eu gostei dessa matéria, eu li a matéria, eu entendi, expliquei para vocês, né? O Lula sofreu uma derrota no Congresso sobre o IOF e agora vai ter que decidir, ele está numa encruzilhada. Se ele tenta negociar com o Congresso, ele vai ter que ceder demais para o Congresso. Vai ser um fantoche do Congresso. Se ele tenta enfrentar o Congresso, vai ter que medir quem tem mais força. E eu acho que o Congresso tem até força para empichar ele. Agora, o principal aqui foi o Lula tá numa encruzilhada. Geralmente, né, tem umas pessoas que fazem umas operações na encruzilhada. E o que para na encruzilhada mesmo? Vocês lembram? Por quê? Teve um comentário que eu achei impressionante. Eu salvei esse comentário tem uns 2 dias já, só para poder trazer para vocês. Heltivone, que é o nome do perfil, escreveu o seguinte aqui. Continuo acreditando que o capiroto, sem ter nada o que fazer, que é a oficina do diabo, né, resolveu abrir uma sucursal do inferno aqui na Terra. E o Brasil foi eleito, foi escolhido. Escolheu a dedo os seus piores assessores e os mais cínicos, esquizofrênicos, sádicos, ambiciosos e tudo que poderia haver de mal reunido. E disse, vão até lá, toquem o terror, só quero ter a certeza que será. Missão dada, missão cumprida. E temos aí o resultado, um desgoverno completamente terrível. Palmas para Heltivone. Quem aí concorda com o comentário dela? E tem tudo a ver com a encruzilhada, né, que mandaram para o Brasil. Pois é. Mas vamos lá. O Lula continua reclamando um pouquinho das coisas que estão acontecendo. É um presidente sem povo. Parece que o povo brasileiro não está muito feliz. Matéria do Conexão Política. Falta de povo. Lula reclama de distância de público e recua de evento na favela do Moinho. O que ia acontecer? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu alterar o local da cerimônia de anúncio do acordo habitacional para famílias da favela do Moinho, no centro de São Paulo. O evento, inicialmente previsto para acontecer em um galpão do MST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, será realizado nesta quinta-feira diretamente na favela, como originalmente planejado. A mudança foi motivada por uma avaliação do próprio presidente, que, segundo apurou a coluna Fábio Zanini, reclamou de falta de povo. Sabe quem não está reclamando de falta de povo nem um pouquinho? O Bolsonaro, hein? Matéria da Folha de São Paulo, Lula reclama de falta de povo e desiste de fazer evento na favela do Moinho, no MST. Ou seja, falta de povo é um problema de governos que não tem, né, nem um pouco de conexão com a população. É óbvio. Tarcísio de Freitas rejeitou o convite e disse que não vai participar de eventos ao lado do Lula mais. Pois é, o Tarcísio de Freitas está sendo cotado aí, né, para ser o substituto do Bolsonaro. E aí, é óbvio, como que um cara que quer o voto bolsonarista vai conseguir esse voto se ficar de nhen com o Lula ou com ministros do STF? Aí não dá, né? Aí fica feio. Concorda ou não concorda? Coloca no comentário. Mas vamos lá. Você acha que o Donald Trump tá de olho no Brasil? Eu acho que tá, hein? Olha essa matéria do Paulo Capelli aqui. O candidato favorito de Trump para enfrentar Lula em 2026. Pois é, o Donald Trump já cravou que isso já são informações oficiais da Casa Branca. O Donald Trump cravou que se Lula ficar até 2026,
ele irá perder no primeiro turno. Ele aprova e ele aposta que as eleições serão avassaladoras. Ou seja, o Lula vai ser literalmente humilhado nas eleições de 2026. Inclusive, né, há acusações graves de que houve uma certa interferência em 2022 aqui, né? E o Donald Trump já deixou bem claro, que ele vai estar de olho nas eleições aqui no Brasil. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, chegou a fazer uma publicação, né, e o Paulo Figueiredo também, de que o Donald Trump já deu sinais de que não vai aceitar ou não vai reconhecer uma eleição aqui no Brasil se o Bolsonaro não puder concorrer. Seria exatamente o que acontece na Venezuela, que também a eleição não foi muito aceita. Pois é, se isso vai acontecer ou não vai, não sei. Eu sei que o Donald Trump já tem um candidato preferido para enfrentar o Bolsonaro, o Lula, né? Para enfrentar o Lula. Seria o Bolsonaro, óbvio, o candidato preferido do Donald Trump. Mas cá entre nós, o Trump não aposta nele. Quem que você acha que é o candidato preferido do Donald Trump? Será que é o Tarcísio de Freitas? Será que é a Michelle? Pois é. Washington já tem um candidato favorito na direita para a disputa. O deputado, licenciado, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, tem sido visto como frequente nos corredores dos poderes executivos e legislativos dos Estados Unidos. Nessa quarta-feira, a Casa Branca tomou conhecimento da pesquisa que indicou Lula ligeiramente à frente do Eduardo na disputa do Palácio do Planalto. Os números passaram a impressão de que Eduardo é um candidato competitivo para 2026. O parlamentar é alinhado à Casa Branca nas relações bilaterais com o Brasil, na geopolítica global e nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes. O entorno do Eduardo Bolsonaro acredita que essa simpatia do governo Trump pode fazer com que os Estados Unidos mergulhem de cabeça e apoiem o deputado numa possível disputa presidencial, inclusive com participação ativa em 2026 aqui, a favor do Eduardo Bolsonaro. É possível? Sim, é possível, né? A gente está analisando tudo isso. Agora, teve outro comentário. Hoje eu estou colocando os comentários para vocês que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Vocês sabem que eu gosto dos comentários de vocês, me levam a refletir, me levam a pensar, né? Alcione Lopes Monteiro, ela deixou um comentário. E aí eu quero que vocês me digam se concordam com a Alcione Lopes ou não concordam com a Alcione Lopes, tá? Agora eu coloquei ela na berlinda, igual eu sempre tô, né? Sempre vocês estão concordando ou discordando de mim. Mas olha só o que ela escreveu. Nós temos que admitir, Bolsonaro é um mito, mas o seu estado de saúde não aguenta outra presidência. Cara, e a gente tem que pensar sobre isso. Isso é importante, tá? Prefiro o Tarcísio ou o Eduardo do que um da esquerda. É melhor a direita se unir em um só candidato. Agora, você pode gostar do Bolsonaro muito, muito. Mas o que ela falou faz muito sentido. A questão da saúde do Bolsonaro vem levantando implicações, né? Imagina se Bolsonaro pode concorrer à presidência e a saúde dele não está boa, debilitada. A preocupação com o vice é muito grande, né, e importante também. Agora, entre nós, sinceramente, você está vendo o Bolsonaro sempre tendo que ser hospitalizado, reflexo do ataque que aconteceu em relação ao Bolsonaro. O que vocês acham do que a Alcione falou aqui? Faz sentido ou não? Vocês acham realmente que Bolsonaro poderia ter implicações de saúde que impediriam ele de ser um próximo presidente? Seja sincero, sem o coração, mas com a cabeça, com a razão. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. É o Brasil, é a República Tupiniquim. E sem esse tipo de informação, aí não é o Brasil, né? A gente tem que falar sobre essas aberrações que acontecem aqui na República Tupiniquim. Pois é. Matéria do Metrópolis Andresa Matais, uma ONG paga pelo governo Lula, cotou alimentos para indígenas.
Isso é ótimo, né? Alimentos para indígenas. Né? Falaram tanto lá dos Yanomamis, as ONGs estão trabalhando, estão fazendo cotações para alimentos numa autopeças. Ué, vão comer graxa? Que isso? Né? Conveniada com o Ministério da Saúde para executar ações de atenção à saúde de indígenas em uma das regiões mais remotas da Amazônia, a Fundação São Vicente Paulo, sediada em Minas Gerais, apresentou orçamentos de gêneros alimentícios fornecidos por uma loja de autopeças. A prática, segundo o relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, foi utilizada nas cotações de preços exigidas por lei. Cara, é cada coisa esquisita, né? Cada coisa mais sem sentido que acontece, né? ONGs que estão do outro lado, né? Ou instituições que estão do outro lado do Brasil, por exemplo, sediadas em São Paulo, que não sabem nem o que é a Amazônia, são contratadas por milhões de reais para tirar o lixo lá das aldeias indígenas, né? Fazer serviço de gari lá. 14,8 milhões, né? Pagos adiantados. Mesmo sem estrutura nenhuma. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de notícia que a gente começa a assistir, né? E aí a gente se pergunta até quando esse tipo de coisa vai acontecer, né? Sem que, sabe, sejam tomadas informações das autoridades, como por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dá 48 horas para explicar esse tipo de coisa. Não vai rolar, né? Não vai acontecer. A República está de volta. E aí, pessoal, o que está rolando no direito brasileiro? Né? Ou seja, criam regras na hora que bem entendem. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. O STF ignora regras processuais ao aceitar novo relatório no inquérito do GORP. Pois é, um novo relatório foi apresentado pela Polícia Federal na semana passada para o ministro Alexandre de Moraes sobre supostos autos golpistas, né, o golpe Tabajara, e trouxe novas evidências, provas novas. Isso é possível? Olha, quando surgem novas provas, é possível, desde que essas provas sejam posteriores ao oferecimento e recebimento da denúncia, até de serem aceitas novas provas. Essas provas são posteriores. Agora, essas provas têm que ter acontecido, são fatos que aconteceram depois. Nesse caso aqui, celulares tinham sido apreendidos lá atrás, e agora, de celulares apreendidos lá atrás, o ministro aceitou que uma nova informação de um desses celulares lá de trás fosse adicionada, sem aditar a acusação, nem nada disso. Ou seja, os depoimentos já foram feitos, ninguém debruçou sobre essas novas provas, o fato não é novo. Novas provas são aceitas quanto o fato é novo. Então, é mais uma vez o Supremo Tribunal Federal mostrando o seguinte, olha, esquenta com regra, não. Não esquenta com esse negócio de devido processo legal. O importante é condenar a turma. Ora bolas, o importante, literalmente, é isso, fazer a condenação da turma. E aí, o que vocês acham sobre isso? Deixa no comentário. Eu quero saber. Tá andando certo o devido processo legal no Brasil ou não? Mesmo que você não seja advogado, qual a sua posição sobre isso? Vamos lá, pessoal. Globo News, não, melhor, Globo, né? G1. O general que comandou o Planalto no 8 de janeiro é rejeitado e vai para a reserva. Olha isso. No jargão militar, Dutra foi duplamente caroneado, ou seja, jogaram ele de lado. A expressão usada quando um general mais moderno, ou seja, que se formou na AMAN, depois dele, passa à frente na lista e é promovido. O que acontece? Quando alguém, né, vai escolher ali a lista para os generais que vão ter o alto comando, né, eles têm ali uma lista de antiguidade. No caso do general Dutra, ele foi jumpeado, ou seja, passaram de lado, caroneado, ou seja, passaram uma outra pessoa. Por quê? Porque os militares não aceitaram ele. E aí vem um fato interessantíssimo. O senhor desembargador, advogado,
Sebastião Coelho, trouxe uma informação sobre ele. O título que ele escreveu foi o seguinte: general que enganou as pessoas no 8 de janeiro em Brasília não será promovido. Acabou sua carreira. É uma justiça divina. Escuta só. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, porque eu estou há 10 dias com uma tosse tremenda. Estou quase bom, mas ainda não estou totalmente bem, né? Mas hoje eu acabei de ler, agora são quase 11 da noite, acabei de ler uma notícia maravilhosa. É a mão de Deus e a justiça divina começando a acontecer. Vocês lembram daquele general Dutra? Ele comandava Brasília quando teve o 8 de janeiro. Ele, quando foi depor, ele confessou que enganou as pessoas de que elas iam para casa e levou-as para a prisão. Também ele disse que informou ao presidente Lula: presidente, todos serão presos. Lembram disso? Pois bem, esse cidadão, ele é um general de 3 estrelas. Só tem um posto a mais no exército que é de 4 estrelas. E eu acabei de ler a notícia maravilhosa de que ele foi deixado para trás. Claro que ele tem a expectativa do favor que prestou para o Lula, né, de ser promovido a 4 estrelas para integrar o alto comando do Exército, que é quem decide tudo a respeito da força terrestre. Graças a Deus, isso é justiça. General Dutra, o senhor está pagando pelo que o senhor fez contra aquele povo inocente. Não será promovido a general de 4 estrelas. Ele é da turma de 87 e 2 mais novos, da turma de 88, serão promovidos e ele automaticamente vai para a reserva, vai para casa, para o ostracismo, para pensar no mal que ele fez. E que isso sirva de exemplo para tantos outros que estão praticando injustiça e que estão praticando o mal em nosso país. Desejo melhoras, né, ao desembargador Sebastião Coelho, que ele possa se recuperar dessa tosse. E eu passei por isso esses dias, sei muito bem como é. Desejo que esteja bem, né, e agradeço as informações que foram publicadas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a decisão que está rolando no Supremo Tribunal Federal, próximo bloco. É o seguinte, pessoal, pegou todo mundo de surpresa. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode literalmente regulamentar as redes sociais. A oposição acusa que isso é censura, e eu particularmente penso isso também. Por outro lado, né, eles dizem que é algo estritamente necessário. O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, disse que, na verdade, não foi nem no voto, foi numa audiência, né? Ele falou o seguinte, que as redes sociais têm ideologia e que eles são nefastos. Tem ideologia política, só não é a que eles gostam. Por isso, as redes sociais entram na mira. Agora, o que mais chamou a atenção, Edson Fachin abriu divergência. Ele não concordou com a regulamentação das redes sociais nos moldes que se encontram. Dá uma olhada. Fachin surpreende e vota a favor da constitucionalidade do Marco Civil da Internet, alinhando com o ministro André Mendonça. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E, portanto, daí porque vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao arrostarmos a concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma que há uma concentração que merece a preocupação, inclusive jurídica, daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição. Porém, não creio que este tema necessariamente será enfrentado ou solvido ou esgotado com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Por isso a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica, e preferentemente não via Poder Judiciário.
Por isso, senhor presidente e ministra Carmen, eminentes pares, feita essa pequena e não tão pequena assim introdução, apresento agora a síntese do voto que tem em 5 pontos para explicitar por que estou a votar no sentido da constitucionalidade do artigo 19 e, portanto, as razões pelas quais estou na conclusão, acompanhando a divergência, embora, com todo o respeito, divergindo da maior parte dos fundamentos adotados pela divergência, mas acolhendo, portanto, a conclusão da constitucionalidade do artigo 19, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento. Ou seja, o que é importante aqui você entender é que houve, né, por parte do ministro Fachin, né, a divergência. E aí vem o Cássio Nunes, o Fux também. Ou seja, embora tudo leve a crer que vai acontecer, né, essa votação, isso aqui tem um efeito, né? Eu sinceramente, minha opinião, eu acho que o que mais pesou nessa mudança de postura de alguns ministros do STF tem nome. Sabe qual que é o nome? Magnitsky. Ou seja, a lei que o Donald Trump pode aplicar pressionando ministros do STF. Eles vão votar contra as plataformas arriscando isso? Só se for doido. Eu não faria. O André Mendonça também votou nesse sentido. Liberdade de expressão. O Marcel Van Hatten escreveu o seguinte: na quinta-feira, o STF retoma o julgamento do Marco Civil da Internet e o que está em jogo é a liberdade de expressão de todos nós. A maioria dos ministros já votou para responsabilizar as plataformas por conteúdos publicados pelos seus usuários. Na prática, isso obrigará as redes sociais a censurar previamente tudo que é postado sob pena de punição judicial. Mais uma vez, mais uma voz se levantou dentro do Suprema contra esse absurdo, a do ministro André Mendonça. A liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Com todas as vênias aos que possuem compreensão em sentido diverso. Penso que ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança, hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. É preciso quebrar esse ciclo vicioso. Pois é, pessoal. Ou seja, a gente sabe, no final das contas, a gente tem plena consciência do porquê tudo isso está acontecendo, né? A gente sabe, tem plena consciência do porquê eles estão buscando essa regulamentação das redes sociais, né? A grande questão, o Google já se manifestou dizendo, olha, a gente concorda plenamente em já realizar de imediato um controle, né, com discursos criminais, né, do que a lei já considera um crime, sobre abusos infantis, sobre drogas, sobre terror, e fazer um grande relatório já notificando imediatamente a justiça. Agora, termos genéricos, abertos, como discurso de ódio, desinformação, isto é literalmente um absurdo, não é? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso café da tarde, né, aqui com política. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Você que me assistiu até o final, coloca no comentário, deixa aí, olha, assisti, fiquei até o final, gostei muito, compartilha esse tipo de informação. As informações são sempre relevantes para vocês. Comentem aí, e aí? Concorda com o Donald Trump? Lula vai perder no primeiro turno? E concorda com o Donald Trump? O melhor nome é o Eduardo Bolsonaro?
Ou vocês estão mais para concordar com a Alcione? Não, pode ser o Tarcísio ou o Eduardo Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro realmente não está com a saúde boa. Ou você acha que não, é Bolsonaro com saúde ou sem saúde, é Bolsonaro. Ou você é Lula, vai ver se é Lula. Tá me assistindo aqui e fala, não, eu quero é que o Lula ganhe. Coloca no comentário que eu quero saber a sua opinião e o seu ponto de vista. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.